Olá, meu nome é Rubens Múzio e estamos tratando nestes vídeos sobre comunicação, koinonia, essa capacidade de tornar as coisas em comum com as pessoas. Precisamos nos comunicar, especialmente no mundo em que as pessoas estão surdas. Pessoas surdas não ouvem, por isso nós não ouvimos uns aos outros. Hoje falaremos de mais alguns obstáculos e é importante a gente entender como enfrentá-los e como a gente pode superá-los. Inscreva-se no meu canal e participe. Grandes obstáculos para a nossa comunicação é a confusão que fazemos entre observações e deduções. Por um lado, a dedução é uma inferência lógica feita com o raciocínio. Por outro lado, a observação é um olhar atento a um objeto estudado. Você pode pensar na figura do Sherlock Holmes. Ele olhava atentamente para uma coisa e ele deduzia, então, fazia uma inferência lógica, não é? Essa confusão que existe frequentemente entre deduções e observações é um obstáculo comum na comunicação, na forma da gente lidar com as coisas. Porque os meios de comunicação estão repletos de deduções, de inferências, que não necessariamente tratam de fatos e dados. Não necessariamente são baseados em observações claras, e nem você observou aquilo para saber se realmente é verdade. Por exemplo, antes de atravessar a rua, a gente olha para a esquerda e para a direita, para saber se a gente pode atravessar. Se a gente olhar e ver que não está vindo ninguém, nenhum carro, nem da direita, nem da esquerda, a gente pode inferir, então, uma inferência, uma dedução de que a gente pode fazer o cruzamento da melhor forma. Então é importante saber a diferença entre uma observação e uma dedução. Às vezes você está ouvindo coisas que foram deduzidas de observações que você não vai concordar. E talvez tenham carros passando, aí chega alguém e fala, olha, a gente pode ultrapassar a rua, mas na verdade você não pode porque tem carro cruzando e você vai sofrer um acidente na sua interpretação, na comunicação. A gente faz deduções errôneas. Se tem um carro parado em frente da casa de alguém, você acha que alguém está lá visitando. Se um casal de meia idade está de mãos dadas, a gente infere que eles sejam naturalmente marido e mulher. Se um indivíduo entra no supermercado, a gente acha que ele está fazendo compra, né? Se um carro está parado num beco no escuro, a gente já pensa que há um mau elemento aí nessa situação. Se alguém tossir do seu lado, a gente já pensa em Covid, em doença contagiosa. E a gente até para de respirar para ver se funciona. São apenas alguns exemplos de uma quantidade enorme de informações, de comunicação que é feita de forma inadequada, incorreta, nas redes sociais, que começaram com inferências incertas, que tratam de algumas situações como se fossem observações verdadeiras. E não são observações, são apenas inferências ou deduções parciais. As inferências podem ser feitas, mas desde que elas sejam claras e digam, olha, é possível, é uma afirmação de probabilidade, ou elas sejam reconhecidas como incerteza. Eu não vi, eu não sei, eu ouvi falar, e isso você percebe como é complicado. Você mesmo observou o que está sendo falado? Essa é uma pergunta importante na comunicação. Você ouve de todo lado informações vindo para você de grupos e fotos e cenários. Você observou aquilo realmente ou foi apenas a dedução de alguém? Será que muitas das inferências e deduções que as pessoas fazem, falam e conversam e comunicam não está indo muito além do que realmente pode ser observado? Quanto nós estamos usando de inferências ou estamos usando dessa escala de probabilidade sem dizer que fazemos isso? Quando nós nos comunicamos com as pessoas, nós estamos dizendo claramente que, olha, eu não tenho certeza, ou eu não concordo com isso, ou eu não observei, eu não sei sobre isso, na verdade. Então, é um descuido muito grande com a qualidade da nossa comunicação que nós precisamos melhorar. Esse é um obstáculo. Um outro grande obstáculo é o descuido com palavras abstratas. É um outro erro muito comum. A maioria dos conflitos acontece por trás de uma palavra que não é muito clara. A gente não sabe muito bem o que ele quer dizer. A gente não tem um sentido muito claro do que ele falou. Às vezes o sentido está confuso. Então essa ideia de que a coisa não é clara, não é evidente.
palavras não são meros rótulos, não são meras ideias mecânicas, palavras vocais. Elas estão frequentemente ligadas a representações de coisas específicas. Se falar para você elefante, girafa, você sabe exatamente o que eu estou pensando. Não é? E por isso a comunicação tem que ser feita com clareza. No caso específico de comunicações da mídia, comunicações religiosas, políticas, as pessoas expressam conceitos complexos, às vezes políticos, espirituais, religiosos, históricos, e usam palavras que às vezes têm sentido diferente para um e para outro. Você pode falar Jesus, igreja, Deus, fé, salvação para uma pessoa, você pode falar direita, esquerda para um, para outro quer dizer totalmente diferente. Metade da palavra está com o transmissor e a outra metade está com o receptor. E a gente precisa investir tempo definido para trazer mais clareza, para facilitar a comunicação uns com os outros. No próximo vídeo nós continuaremos a falar sobre outros obstáculos da comunicação, desencontros, a discriminação, a polarização e outras barreiras verbais que impedem que nós busquemos viver uma vida de koinonia, de bem comum, de comunidade, de amor. Participe, até lá, inscreva-se no meu canal.